nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Estamos aqui nos estúdios da Jesus FM com a irmã Obreira Daniele. Montenegro. Ela está aqui conosco. A paz do Senhor, irmã Daniele. Paz do Senhor, bispo. A paz do Senhor Jesus. Serva de Deus. Vamos logo direto ao ponto. Que eu creio que tem vidas ligadas para saber o que Deus fez na sua vida. Irmã Daniele, de que tipo de inferno o Senhor Jesus te arrancou? A história é muito longa, vou fazer um resumo bem direto, mas a minha vida, hoje eu tenho 19 anos, então eu sou jovem. Glória a Deus. E eu fui saber o que é vida há um ano, foi quando eu me converti, então eu vivi 18 anos no inferno. Meu Deus. A verdade é essa. Eu, resumindo, eu nasci numa família meio evangélica. O meu pai era professor de escola bíblica, mas era lascivo. Toda semana ele me apresentava uma mulher diferente. Então eu não entendi o que era evangelho. A minha avó se manifestava toda noite. Então eu cresci num ambiente assim. E sem amor, sem direção. A minha mãe sempre trabalhava muito. Então eu estudei nos melhores colégios de Fortaleza, mas não era feliz. Com 12 anos eu me converti e me batizei. Mas dentro da igreja só pensava em namorar, já com 12 anos. Meu Deus. E era essa coisa toda, e eu via as irmãs saindo no final do culto e se beijando nas esquinas com os irmãos, muitos levitas, né? E eu ficava naquela onda também do mesmo jeito, porque eu era uma delas, né? Então eu não conhecia o Senhor. E aí eu me afastei, com 15 anos eu já andava em favela, nunca usei pó porque Deus nunca deixou, mas bebia, usava cigarro, as roupas eram horríveis, eu era automaticamente podre. Eu não me reconhecia. E a minha mãe muito preocupada, cansou da minha mãe me pegar em favela, a minha tia me pegar em favela, e eu naquele meio, mas eu sempre me protegendo já. Com 15 anos eu conheci uma pessoa que veio a calhar com tudo, né? Com 15 anos eu me juntei escondida da minha mãe. Então eu morei com essa pessoa e a minha mãe não sabia. Ela nunca soube, ela veio saber há 3 meses atrás. Porque eu tive coragem de contar, devido a um gabinete com a Bispa Camila. Eu tive coragem de contar ela, ser bem direta. E nisso tudo eu me juntei e era um sofrimento, bispo, porque eu estava afastada e ele se converteu e para ele ser obreiro precisava casar. Então a gente tinha que casar por uma obrigação dele, não porque eu queria ser obreira dessa igreja. Não porque eu queria servir ao Senhor, não queria. Eu sentava e pra mim o pastor falando era normal. Eu saía de lá, era do mesmo jeito. Peraí, então calma aí, que aí foi um furacão de... Foi um negócio aí, peraí, então vamos entender. Então você nasceu num lar supostamente evangélico, porém, deixa eu entender, seu pai, ele era professor de escola bíblica, sim, porém havia lascívia em sua vida. Ele sempre apresentava uma mulher diferente, mostrando uma falta de santidade. Então vamos entender. Vamos ver de que inferno. O inferno do engano. Uma família que supostamente vive uma religião, mas o pai vivendo em pecado e a avó em constantes manifestações demoníacas. Logo, porque a Bíblia fala que quando é expulso demônios de uma pessoa, tem que ser, depois que a casa é varrida e adornada, tem que ser selada a casa pelo Espírito Santo para que o Senhor Jesus possa morar nessa casa. Caso contrário, a Bíblia fala que vão 7 demônios piores do que os primeiros. Então, pelo que eu estou entendendo, então, havia uma suposta libertação, mas sempre havia uma nova infestação de demônios na avó. Então, peraí, pai com uma capa de religiosidade, mas vivendo em pecado, a avó constantemente em manifestações demoníacas, em uma falsa libertação, você congregando em uma igreja onde não tinha um alimento consistente, pelo que visto, levitas e pessoas da igreja, jovens, viviam na fornicação em si, no beijo na boca, enfim, uma série de outras coisas. Se beijo na boca é deliberado, quanto mais a fornicação mais profunda, né? E aí, pelo que eu entendi aí, pela falta de uma doutrina firme, de uma palavra mais alicerçada, houve aí um desencadeamento, por causa que não havia uma casa alicerçada verdadeiramente na rocha, por mais que supostamente fosse uma família evangélica, mas a casa estava destruída, e aí andou no mundo
andava nas favelas, bebia, fumava, e chegou a se juntar. Sim, com 15 anos. Com 15 anos você já era junta? Com 15 anos eu era. Eu conheci ele com 14. Meu então Deus. demorou pouco tempo, depois de 6, 8 meses eu me juntei escondida, porque se a minha mãe soubesse, né, ela me tiraria de lá de dentro. E eu me juntei escondida, mas a gente ia casar mesmo, tava tudo pronto, mas no dia eu desisti. Eu não quis. Então vamos entender. Olha aí, igreja, você ouvinte da Jesus FM. Com 14 anos de idade, já se vivia em fornicação. Relações sexuais ilícitas. Não é? E isso sequenciou a vida de fornicação, a vida se juntou. O vulgo estar amancebado com uma pessoa, estar amancebada com uma pessoa. E, meu Deus, olha, irmãos, e assim, eu vejo que o inferno é parecido com a irmã Jordana do sábado passado, né? O inferno, infelizmente, era dentro de uma falsa igreja, que não era alimentado uma palavra verdadeira, uma palavra fiel, uma doutrina que realmente era alicerçada nos princípios de Cristo. Porque tem pessoas que dizem, não, isso aí é muito radicalismo. Engraçado, se fosse tão radicalismo, não estaria destruindo tantas vidas. Verdade. E pelo amor de Deus, irmã Daniele, então vamos lá, família destruída, uma vida destruída. Como foi que você se converteu? Como é que foi isso então? Você tava junta, aí o camarada queria casar com você só para poder ser obreiro, então as motivações eram erradas, e aí você deixou ele, e como é que foi isso? Como é que foi? Ele queria casar para ser obreiro, e uma bela noite com meu pai, ele disse, só falta marcar a data. Ele disse para ele que não queria, que se ele quisesse se juntar, amém, senão também o problema seria dele. Esse rapaz era da igreja? Ele era. Ele era da igreja? Da igreja, junto comigo. E vocês viviam em fornicação? Com certeza. Meu Deus. Ele ia ser obreiro. Ia ser obreiro e em fornicação. Meu Tô Deus. entendendo, continua. E continuando tudo, a gente acabou morando junto e foi o inferno pior. Meu Deus. Porque começou com um beliscão, um grito, depois foi para uma tapa e assim foi aumentando. Não em relação que ele me agredisse, mas que eu agredisse ele. O período disso foi um ano, quase 2 anos, que chegou a um ponto, bispo, de eu não dormir, eu saía pelas madrugadas, 3 da madrugada, porque eu não aguentava ficar dentro da minha própria casa. As minhas tias diziam que eu estava louca, a irmã dele dizia que eu estava louca, eu não vivia. E a irmã dele dizia pra mim, se tu não voltar pra obra de Deus pelo amor, tu vai voltar pela dor. E eu não vivia a vida, até que chegou um período que eu taquei uma panela de água fervendo nele. Entendeu? Isso foi já o cúmulo, foi assim o ponto de a gente olhar e dizer não dá mais certo. Porque foi Deus que deu pra aquela panela não pegar nele, porque tava fervendo e foi em direção a ele. E chegou um ponto que a gente disse que não dava mais certo e ele foi embora. A gente voltou a namorar com Satanás e a gente volta pra trás. Com Deus a gente anda pra frente. Então de junto a gente voltou a namorar. Ele foi embora pro interior de novo e eu fiquei. Nesse período, passam 6 meses, ele conheceu uma pessoa lá e me deixou por ela. Ele me deixou por ela. Bispo, eu entrei em depressão. Eu perdi 10 quilos. Eu vivia pelos cantos chorando, eu não comia. A minha mãe me pegava no canto da cozinha chorando. Então, peraí. Então, olha aí, ó. Repete-se algo do testemunho do sábado passado. Um relacionamento que não era de Deus gerou meu Deus, depressão. Afetou o corpo dela, ela perdeu 10 quilos numa depressão. E só Jesus na vida dessa irmã. Você vê o tanto de problemas, bispo, né? Que acarreta estar fora da vontade de Deus, né? No centro da vontade de Deus. Né? E muitos não entendem porque, pelo menos aqui na Igreja do Senhor Jesus, no Ministério de Jovens, ele pega muito forte essa questão do relacionamento. Porque existe a vontade plena, né? E existe a vontade permissiva, né? De Deus, né? Porque você, às vezes você quer tanto uma coisa, aí Deus diz, não é pra ser, não é pra ti, não é isso que eu quero pra ti. Aí tu tá insistindo tanto que às vezes Deus, vou te mostrar tanto que não é pra ti, vai aí, tu vê. Aí agora tá vendo? Tá vendo como não era pra ti? Você disse, irmã Daniela, que você se converteu há 1 ano atrás, certo? Certo. E como foi isso? Eu
Isso se converter de verdade, né? Converter de verdade. É, porque antes era supostamente, né? Não, bispo, isso aconteceu tudo no dia 14 desse inverno todo. E no dia 15 eu tava na primeira De que mês? De janeiro do ano passado. Certo. Na primeira igreja eu tava dizendo. No dia 15 eu tava na primeira igreja dizendo que só Jesus era o Senhor. Caída num altar. E aí eu comecei a vir naquele ministério. Naquele ministério eu passei prova, porque lá não vivia em santidade, bispo. Eita. E era uma coisa toda, eu já comendo Bíblia, lendo a palavra. Mais uma igreja que não é alicerçada na doutrina, que você andou. Voltei. E aí você sentiu a necessidade de um pirão mais grosso. E eu, como era dos jovens de lá, eu cobrava, porque estava na palavra. E os líderes ficavam com raiva de mim. Eu saí de lá, bispo, meu Deus, só a misericórdia dê pra eles, né? Porque eu saí de lá, santa demais, esses eram os nomes, entende? E foi assim que aconteceu tudo. E pra glória de Deus, meu Deus mudou minha vida mesmo. Pra glória do Senhor. E lá não vivi em santidade nesse ministério que eu andei. E como foi que você chegou na igreja do Senhor Jesus? Como é que foi? De paraquedas? Ou me rebolaram pra cá? Ou você vai aqui? Ou então apareceu, eu sou o Senhor teu Deus. Vai pra igreja do Senhor Jesus. Como é que desse foi? Jeito. Como é que é? Foi desse jeito, por último. Meu Deus. Foi. Eu já convertida, com muita sede de ganhar almas pra Jesus, querendo, andava em favela evangelizando. E eu e uma amiga minha, a Dandara, que ela tá ouvindo, a mãe dela, a irmã Regina, e a gente resolveu fazer um louvozão pra ganhar almas pra Jesus. Entendo. E a gente tinha uma amiga em comum que ela ouviu o apóstolo. Sim. E ela disse, vamos levar um apóstolo pra pregar no louvozão. E se eu não conhecia, eu era desse outro ministério. E toda vida que era pra mim vir conversar com o apóstolo, nunca dava certo. Nunca dava pra mim vir. Eu vim conhecer ele no dia 30 de junho do ano passado. Quando eu conheci, no dia do louvozão. Do louvozão. Eu estava em cima do altar onde ele estava pregando, porque os organizadores ficavam ali. Quando eu vi aquele pirão, eu disse, eu tô comendo farofa. Não quero isso pra mim. Não quero. Eu olhei pra ele, os olhos dele estavam pegando fogo. Não eram os olhos do apóstolo. E Deus naquela hora falou pra mim, desce de onde tu tá e vai lá pra baixo. O altar onde ele estava era muito alto. Eita. Ele pulou de lá e me deu um recado do Senhor. Eita. Naquele momento eu disse que eu queria ele como autoridade espiritual na minha vida. Eita. E aí eu comecei a visitar e lá e cá foi quando Deus usou ele de novo e disse, pega a ficha e preenche, porque aqui é teu lugar. Eita. E aí eu digo, meu Deus, eu peguei a ficha e fiquei fazendo prova do Senhor. Quando eu fui ver, eu já estava preenchendo a ficha. E entreguei a ficha na mão dele. Eita. E eu comecei a comer desse pirão. Eita. E hoje, com santidade, Deus me libertou da alvareza, né? A minha mãe tá ouvindo. Minha filha era pão dura, era? Começava em dinheiro só pra mim. Olha aí. Era muito apegada à roupa, hoje não sou mais. Aleluia. Glória a Deus. Era muito assim. A minha mãe tá ouvindo, eu creio que ela tá chorando, porque ela vê o quanto o apóstolo é um momento de Deus. E o quanto eu sou bem liderada, né? O bispo Jorge, o pastor Inácio, você, né? A pastora Cleidiane, a bispa Camila, que é minha mãe. A bispa Francisca também. E Deus mudou, eu era muito arrogante com ela. Hoje não é mais assim, hoje a minha mãe ela é minha melhor amiga. Aleluia. Ela se preocupa. Hoje eu moro com a minha mãe. Aleluia. Então eu tenho uma mãe que cuida de mim. Glória entendeu? Então eu amo ela demais. E Deus foi tremendo. Então peraí, então desse um ano de verdadeira conversão, vivendo e congregando num lugar onde a doutrina ela realmente era baseada na palavra. O que aconteceu na tua vida? Então, a tua família foi restituída, voltou a morar com a sua mãe, vivendo em paz. Meu Deus, hoje é obreira na casa do Senhor. Aleluia! Grandes coisas tem no Senhor. E aí, minha filha, agora foi uma pergunta. Na outra igreja, aquele negócio todo, você se juntou com um rapaz, você tá pensando, enfim, namorar alguém, alguma coisa, meu filho? Não. Então, eu tô esperando o tempo do Senhor. Glória a Deus. Né? Eu aprendi com vocês que a gente tem que esperar o tempo do Senhor. E aqui ninguém namora, hora pra casar. Eita! Então, que alguém vier com o negócio de namorar, ai, lindinha, não vem com essa não, é uma bibliada na cara. Eita, Deus, é forte. Aqui, eu tô esperando o tempo de Deus e quando for pra ser... Agora eu tô vivendo pra Deus. Pronto. Minha vida é pra Deus, né? E eu sei que tem muitos jovens ouvindo, Bispo Erlan, e eu quero dizer que já 2 sábados em seguida que Deus traz testemunho de vida sentimental. Deus está querendo falar com alguma jovem ou com algumas jovens.
eu estava morta, eu estava na UTI. E você que está aí sofrendo com depressão porque o namorado te deixou, eu vou te dar o endereço de um hospital. É aqui na Washington Soares, Igreja do Senhor Jesus. Eu quero que você venha aqui no culto de jovens essa noite, porque Deus mudou a minha vida e como Deus mudou a minha, Ele vai mudar a sua, porque Ele é Deus. O amor do Senhor não falha. E Ele está levantando essas circunstâncias para você ver que Ele é Deus na sua vida. Então venha, porque aqui é um hospital. Amém. Amados irmãos, tivemos com um testemunho vivo da irmã Daniele. Ela é uma obreira na casa do Senhor. Ela trabalha até na liderança do Ministério de Jovens. Tem feito a diferença. Tem feito realmente a diferença. Vocês ouviram aí? O senhor não fez a pergunta que o senhor faz sempre. Qual a pergunta que eu faço? A pergunta que o senhor sempre faz no finalzinho do testemunho? Vale, Jesus. Ajuda. A pergunta? Ajuda. Quem é você? Quem é você hoje? Eu era bode, hoje eu sou ovelha. Glória a Deus. É muito forte, Eu comi essa palavra no retiro. Esse capim verde eu comi até que eu fiquei entalada. Eita, mas depois você entalou com água viva. Eu era bode, hoje eu sou ovelha, né? Amém. Hoje eu sou, como o senhor falou, eu sou uma obreira da casa do Senhor, eu sou uma varoa do roupão. glória. Não tenho vergonha de andar com meu roupão para nos terminar as pessoas. O que é isso? Eu digo, é a capa de Elias. Eu digo, é a capa de Elias para todo mundo. Eu sou uma obreira, faço parte da liderança, né? Onde Deus me ungiu para estar na frente com alguns líderes. E hoje eu sou submissa, né, bispo? Não era, hoje eu sou submissa e eu amo os meus líderes. Bispa Camila tá me ouvindo, olha, você é uma mãe pra mim, eu amo muito. Falei até pra você um dia que eu fui ungida. Você é meu pai na fé, eu amo demais. Quando você e o Bispo Jorge foram me buscar ali, eu não vi vocês dois, eu vi 2 anjos. Refletindo 2 anjos ali me buscando. Então eu era bode, hoje eu sou ovelha, né? Hoje eu sou serva. E eu espero que todas as meninas que ouviram, bispo, tenham coragem e venham aqui pro jovem. Vai dar certo, vai dar certo. Então você aí que se identificou com o testemunho aí, você vem pra igreja e procura a irmã Daniela, amém? Hoje às 18 horas, hein? Não perca. Na Igreja do Senhor Jesus.